Bom dia! Tudo bem com vocês? Mais uma oportunidade esse amanhecer para que a gente possa aprender algo novo. É essencial na vida de qualquer ser humano. O ambiente onde você convive, com quem você conversa, as mesas que você participa. Isso faz uma grande diferença, isso muda qualquer história. Você pode ter estudo, você pode ter o conhecimento que for. Se você não tiver uma experiência com mesas, que pessoas que tiveram experiência com Deus, certamente a sua vida vai ser frustrada, porque você nunca vai agir, você vai estar sempre com medo ou esperando que alguém faça para você. Essa é a mentalidade de muitas pessoas, esperando que o governo faça alguma coisa para que ela possa crescer. E todo crescimento já existe dentro de você. Esse universo trabalha 24 horas, 48 horas, todas as horas que você precisar em prol do seu sucesso. Mas por que as pessoas não têm sucesso? Por causa do medo, por causa de falta de experiência, por falta de ver pessoas que tenham sucesso e venha expressar para ele a experiência dela, e aí faz as pessoas ficarem paradas, estáticas, em um lugar onde que é o lugar mais poderoso dessa terra. Você está no ambiente certo, você está no lugar certo. Vou contar para vocês uma história de um rapaz que chegou sozinho em um país como escravo e governou aquela nação. Por que que aconteceu? Não é porque Deus estava com ele. Deus faz parte da vida de todos. Todo mundo Deus está presente, porque tudo que você vê foi Deus que fez. Mas as suas atitudes, com quem que você senta na mesa, com quem que você se relaciona, faz a diferença. José teve o privilégio de todos os dias o pai dele contar a história do que ele foi, o que Deus fez na vida dele e o que ele teve que fazer. Ele saiu da sua cidade, corrido por causa do seu irmão, e foi trabalhar para Labão, e ali ele prometeu para ele de dar a ele a filha dele, a Raquel. Mas no que chegou no prazo, ele não deu. Ele teve que trabalhar mais 7 anos. Ele prometeu para ele um pagamento, mas não pagava. Deus deu para ele a varinha de como ele receberia o seu pagamento, de como as ovelhas iam nascer. Todo momento Deus estava. Então José teve esse privilégio, esse pai que sentava com ele e contava as histórias que Deus fez na vida dele e o que Deus mudou na vida dele. Por isso ele chegou naquele Egito onde tinha vários deuses e não conseguiu entregar seus pensamentos para aqueles deuses. Por quê? Porque ele tinha experiência desde pequeno. Ele conviveu com um homem que teve experiência com Deus e que agiu, que mudou de lugar, saiu de ambiente. Ele teve a experiência de ver o pai dele encontrando com seu tio. Ele teve experiência de ver o pai dele prosperando num lugar onde que não tinha possibilidade nenhuma dele prosperar, porque o avô dele era enganador. Mas Jacó venceu. Por quê? Por causa da experiência com Deus, a confiança, a dedicação. Então José tinha essa bagagem, ele tinha essa mesa farta todos os dias. A maioria de nós não temos essa mesa farta. A mesa que nós temos são pessoas reclamando do tempo, reclamando do governo, reclamando da chuva, reclamando do sol, dizendo que está quente, que não consegue, que é ruim, que é impossível, que o mundo está acabando. São essas mesas que as pessoas sentam. Então ali você é treinado para nunca agir, treinado para nunca confiar. Mesmo você dentro de uma igreja, você vai em um culto, as pessoas estão ali dentro da igreja ouvindo a palavra, mas quando ela coloca o pé do lado de fora, a pessoa diz para ela: olha, tá difícil, não tá? Ela confirma aquilo ali. Por quê? Porque ela não tem experiência. Ela só ouve. Jó falou assim: eu só ouvi o Senhor, de ouvir falar, mas não tinha experiência. Você precisa dessa experiência, você precisa de andar com pessoas que têm esse estilo de vida, que teve esse relacionamento, que teve experiência e conseguiu êxito.
Se você não fizer, você pode ter a escolaridade que você quiser, você pode ir no ambiente que você quiser, mas o que vai valer para você é não simplesmente ter teoria na sua mente, mas ter experiência com pessoas que teve. Você tem que procurar essas pessoas. Os religiosos, eles sempre prometem para você, mas você tem que ter experiência com você próprio. Eu tenho a minha experiência, eu tenho o meu sucesso. Mas você precisa de ter o seu, você precisa ter intimidade com esse Deus, você precisa de relacionar de verdade, ter pequenos resultados. Davi não venceu o gigante porque porque ele tinha força, mas porque ele tinha experiência com o Criador. Ele conseguiu encontrar um urso e vencer o urso, ele conseguiu vencer o leão, ele tinha a mesa farta, ele foi ler as escrituras, ele sabia quem era Deus de Israel, porque quando aquele homem ousou a falar mal de Deus, ele tinha experiência, ele falou, não, você está enganado, hoje eu vou te dar você o que você precisa, você está levantando contra o Deus do exército de Israel. Então, se você não tem essa experiência, infelizmente você pode fazer vários cursos, mas se você sentar numa mesa de uma pessoa que tem coragem, que foi para cima, que teve resultado, você vai ter o resultado que você procura. Por quê? Porque a estrutura sua, a essência sua é de vitória, mas as conversações, o ambiente que você andou são de pessoas que não têm experiência. Eles estão esperando pela sorte, eles estão esperando na loteria para ver se vai dar certo. Nunca vai dar certo na loteria, vai sempre perder o tempo seu. Mas com você, você pode ter certeza, nunca Deus te fez para a derrota, mas os ambientes com quem você relacionou, com quem você está dia a dia, te faz você manter você nessa posição. Mas hoje é a oportunidade de você começar com pequenos resultados. Fala com Deus e vai para cima. Você vai ver o resultado. Deus nunca falhou. Ele nunca falhou comigo, não vai falhar com você. Ele é fiel e ele é maravilhoso e ele cumpre o que fala. Ele vai honrar você. Basta você andar e for em direção. Tenho quase 30 anos que ando com Deus. Nunca fui decepcionado. Às vezes que fui decepcionado foi culpa da mentalidade que eu tinha e das pessoas que eu andava. Mas quando eu ousei, eu tive a experiência e tive resultado. Certa vez eu estava namorando com a minha esposa e eu tinha R$ 50 no bolso. Eu coloquei esses R$ 50 na aba do short e disse assim, olha, aqui o ladrão não vai ver. Ele não vai roubar. Quando eu cheguei lá no ponto do ônibus, nem os R$ 50 estava lá. Por quê? O medo me atingiu. Mas o ladrão levou. Por quê? Porque o ladrão é o medo. É aquele que te para. Então eu tentei tirar o dinheiro do bolso porque eu achava que se o ladrão chegasse ele ia enfiar a mão no bolso, né? Eu coloquei na aba do short, mas sumiu o dinheiro. Eu tive que aprender a viver que Deus é fiel em todo lugar. Eu não vi o ladrão estava dentro de mim, que é o medo. Enquanto você tiver medo, pode ter certeza, esse é o ladrão. Mas se você ousar hoje, você vai ir para frente e nunca vai perder. Eu tinha comprado um aparelho de som que custava R$ 700 na época. E eu ia para trabalhar e ficava com medo de alguém entrar na minha casa e roubar. Ninguém nunca entrou, mas a formiga comeu ele todo por causa do medo. Então essas são as minhas experiências. Então eu tenho treinado para nunca mais carregar esse medo, esse demônio do medo. Então se você está com medo, pode ter certeza, você vai perder. Mas se você ousar e ir para frente, Deus nunca falha, Ele é fiel. Pense nisso, começa a agir hoje e você vai ter o resultado que você merece, porque você é digno. Você veio do céu para comer o melhor dessa terra, para representar a cultura e o princípio do céu. Deus é fiel, Ele fez esse mar de experiência para você e eu tenho certeza que você é mais que vencedor. Tamo junto, até depois do fim.